Olá meninas, hoje estamos com mais uma sessão de verão, com ela hoje que é dermatologista, esposa, mãe, uma mulher super alta astral e além de tudo minha amiga. Obrigada. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você pela oportunidade. E dando essas dicas maravilhosas que todo mundo quer saber. Saber assim, como começou sua história de dermatologista, se você está satisfeita com sua profissão, como começou tudo, nos conte. Nossa, eu resolvi ser dermatologista já no 6º ano da faculdade. Eu ainda era indecisa se eu queria fazer ginecologia ou dermatologia. E aí eu já namorava com meu marido atual e ele fez uma pergunta bem básica para mim. Você gosta de dar plantão? Eu disse não. E quando eu passei na dermatologia, lá no Hospital Santa Isabel, ainda estudante de medicina, eu apaixonei. Super satisfeita com sua profissão hoje. Realizada, faria tudo novamente. Eu quero fazer uma pergunta que todo mundo tem curiosidade e a respeito assim, o uso prolongado de maquiagem. Você sabe que hoje em dia essa mulher que trabalha o dia corrido e tal, a gente sempre tem que estar principalmente bem, né, com a sua aparência e tal. E o uso contínuo de maquiagem, eu quero saber assim, quais são as consequências desse uso excessivo, o que causa? Não há problema algum. Se você usar a maquiagem e você usá-la dentro do prazo de validade de cada maquiagem, que isso também é uma coisa a ser observada, porque às vezes a gente guarda as maquiagens e não sabe, passa anos e já passou da validade aquele rímel, batom. O importante é saber que toda maquiagem tem que ser retirada. Então, todo dia de noite, quando chega em casa, que já encerrou suas atividades, tem que demaquilar para poder dormir. E usar depois um creme hidratante, porque muitas maquiagens às vezes ressecam também as áreas dos olhos e etc. Você falou de uma coisa a respeito de pele ressecada, né? Aqui, como a gente tem um clima que é bem seco, o que a gente tem que utilizar para pele ressecada? Quando eu vim morar em Conquista, eu estranhei, porque eu morava em Salvador. Então lá a umidade é muito grande. Já aqui, realmente é muito ressecado. Então, assim, um kit básico aqui que uma mulher tem que ter é um hidratante facial, um hidratante corporal e um protetor solar. Isso aí é um kit básico para conseguir viver bem aqui em Vitória da Conquista. Porque senão a gente sofre muito as consequências. Porque a pele ressecada, ela abre microfissuras. Então não é só uma questão estética, mas por essas microfissuras podem entrar bactérias, fungos que causam prejuízo à pele. Então a hidratação vai muito além da estética, já é uma questão de saúde. Quais são as principais patologias que vocês, dermatologistas, recebem nos consultórios? Aqui em Conquista, por incrível que pareça, eu me deparei muito com melasma, que são aquelas manchas acastanhadas que podem acontecer pós-gravidez ou podem acontecer, que é a causa mais frequente, solar, né? Pelo sol. E eu até estranhei, porque eu achei que numa cidade fria eu veria menos. Mas aí eu fui estudar um pouco a respeito para entender por que aqui tinha mais que em Salvador. E eu entendi que aqui, por ser uma cidade alta, com 900 metros de altura, então a proximidade que a gente tem com o sol é maior. Com isso, os riscos que os raios solares causam à pele também é maior. Sofre muito com câncer de pele também. A gente vê muitos idosos. E a respeito assim, desse tratamento com esses problemas, é demorado? Como é que é o processo? Em relação ao melasma, é uma doença, a gente fala que é uma doença crônica. Então essas manchas a gente consegue clarear, mas mas não é para sempre. Se a pessoa se expuser ao sol sem a prevenção adequada, com uso de protetor solar, às vezes até protetores orais que fortalecem a ação dos protetores tópicos, é o seguinte, que o protetor ele tem que ser passado da maneira adequada. Então, se você passar uma quantidade, a quantidade que eles falam é 2 miligramas por centímetro quadrado. Isso equivale mais ou menos, de uma forma mais prática, a falar o seguinte: uma colher de sopa para um rosto. Ninguém passa isso. Não. Todo mundo passa só um tanto de uma ervilha e espalha o máximo possível. Então eu aconselho assim, no dia a dia, o fotoprotetor 30
assim, para entrar e sair de carro, ir pro trabalho, buscar menino na escola, essas coisas do dia a dia, eu acho suficiente. Se você vai se expor realmente ao sol, ir para um sítio, para a piscina e etc., aí você tem que usar um protetor de fator mais alto. É importante também você verificar, caso você seja esportista, que aqui tem uma cultura de ginástica muito importante também, que você use um protetor resistente à água. Uma outra coisa importante é para essas pacientes de melasma que eu falei anteriormente, é muito importante que o protetor tenha cor de base. Porque um dos espectros da luz que eu não havia falado é a luz visível. E a luz visível, ela só é refletida pelo que tem cor. Então, o protetor com cor de base tem sua razão de ser. Para quem tem melasma, ele é importante. E a respeito do uso dos sabonetes, geralmente as pessoas utilizam o mesmo sabonete que usam no corpo. É ideal ter um sabonete separado para o rosto? Sim. Como é que todo sabonete é um detergente. Quem não é sabonete, a gente chama de loção de limpeza, que aí não tem efeito detergente. Então, normalmente, para o rosto, que a gente não quer essa ação de um detergente que é mais prejudicial, resseca a pele, a gente prescreve um gel de limpeza, não um sabonete. Para o corpo, aí como a gente tem as bactérias, sua mais, principalmente a axila, as áreas de mãos e pés, a gente prescreve um sabonete mesmo. E é importante também que esse sabonete não seja passado em excesso. As pessoas às vezes acham que elas vão ficar perfumadas pelo uso do sabonete. O sabonete é para ser usado apenas para limpar. Então é importante que seja usado só nas áreas importantes. O resto basta água. Não precisa você ficar, por exemplo, essa parte da perna que não suja muito, você ficar passando muito sabonete, você vai causar um ressecamento, porque ele é um detergente. E toalha, o que tem? Pode ser usado a toalha de banho ou não? Ou nunca? Toalha de banho eu oriento que use no corpo. Na área íntima e na região do rosto, eu oriento que seja usada toalha de papel. De papel. E assim, me diga o que você trouxe de novidades pra gente, pra pele nesse verão, os termos de rejuvenescimento, nos conte. De rejuvenescimento, a dermatologia cresceu muito. E aqui em Conquista eu percebi assim, que a procura pela questão estética é grande. Aí você me pediu que trouxesse algumas coisinhas para mostrar, para esclarecer, porque muitas pessoas não sabem direito o que é um botox, o que é um preenchimento, o que é um sustentador. Todo mundo acha que tudo é botox. E não é assim. Então eu trouxe alguns produtinhos para poder mostrar. Então assim, a toxina botulínica ela serve muito bem para as rugas de expressão. Então rugas na testa, pés de galinha, pescoço, quando tem aqui, como tem muita mulher que malha, fica com aquele pescoço, com aquelas assim, marcas muito grandes dos músculos. Ele suaviza essas linhas de expressão. Serve muito bem também para quem sua muito, para hiperidrose. Então, assim, a pessoa que faz em axila, por exemplo, que sua bastante, o botox chega a durar 1 ano. Na parte estética, ele não dura. Eu costumo falar para as pacientes que o botox é uma despesa de salão, tipo luzes, porque ela vai ter que estar lá 3 vezes ao ano para paralisar a musculatura. E aí me perguntam essa coisa do efeito preventivo do botox, e eu digo assim, para quem é novo, o botox tem um efeito realmente preventivo, porque você evita aquele franzir excessivo e evita que se formem as rugas fixas. Então eu acho assim importantíssimo. Para as pessoas mais velhas, às vezes ele já tem um efeito corretivo, mas aí já não é mais só botox. E no caso, assim, tem alguma idade específica que a pessoa deva começar, que possa começar a fazer o tratamento com botox? Depende muito da expressão facial da pessoa. Se for uma pessoa muito expressiva, que franze muito a testa... Mas com que idade? Aí a gente fala que começa a partir dos 25. Então, aí nas pessoas mais velhas, que já têm as rugas muito marcadas, mesmo na posição fixa, assim... Aí só o botox não vai funcionar. Então ela tem que fazer a toxina, porque ela tem que paralisar a musculatura. Não adianta também ela fazer um preenchimento sem paralisar. E ela tem que preencher. Como já tem sido falado muito da história do Dr. Bumbum, aquele produto usado, o polimetilmetacrilato, ele era realmente usado logo que eu formei, há 18 anos atrás. Era o que existia.
Tem muitas mulheres que eu recebo em consultório que já usaram aquele produto, porque era o que existia na época, não era porque o médico era bom nem ruim, era o que existia. Mas hoje em dia a gente sabe que o polimetilmetacrilato, ele não é mais para ser usado. Por 2 motivos. Primeiro, porque ele é um preenchedor definitivo, ele vai ser colocado ali e ele não vai desaparecer nunca daquele lugar. A não ser que você retire ele cirurgicamente. E o segundo motivo, fizeram vários estudos e viram que o polimetilmetacrilato, ele migrava algumas partículas para o fígado. Então, ele era prejudicial para o nosso fígado. Hoje em dia, o que a gente usa com segurança para preencher é o ácido hialurônico. E aí, assim, também é legal que seja dito isso, porque existem vários tipos de ácido hialurônico, que é um preenchedor mais denso, que é usado mais para definir o malar, fazer contorno facial, fazer o que a gente chama de top model look. Super um aspecto, sucesso, né? assim, dá um aspecto mais refinado à mulher e mais decidido, assim, para o que você fala de mulher moderna, a mulher fica com o rosto mais marcante. E depois pode voltar ao normal, né? Sim, o ácido hialurônico ele tem uma validade mais ou menos de 1 ano e meio a 2. É lógico que depois de 2 anos, não é dizer que a pessoa vai voltar ao ponto de partida. Porque quando o colágeno quando o ácido hialurônico está reagindo com a pele, ele também produz colágeno. Então a pele tem ganho com isso, mesmo que ele seja reabsorvido. Esse é o Volbella, que é um ácido hialurônico de baixa dosagem, que é usado mais em áreas periorbitais, nariz, áreas que você não pode colocar uma coisa tão pesada. E qual é o efeito que dá no nariz? Aquele efeito que empina? A gente consegue consertar um pouco quando tem alguma distorção do perfil e consegue empinar um pouquinho a ponta do nariz também. Nos olhos é muito usado para aquelas pacientes que têm olhos fundos, aquelas olheiras muito marcadas, chegam a ter sulcos aqui. Igual como tem aqui, tem muita gente que tem aqui. E o que é usado nos lábios que dá aquele efeito? No lábio, normalmente a gente usa ou o Volbella ou o Vollift. Quando a gente quer só um contorno, a gente usa o Volbella. Quando o lábio é muito fino e a gente quer aumentar o volume, aí a gente usa o Vollift, que é um intermediário. Entendi. Entendeu? Uma densidade intermediária. E quando a gente quer dar contorno, refazer uma face, aí a gente usa o Voluma, que é o mais denso. O Radiesse e o Sculptra, eles não são classificados como preenchedores. Eles são sustentadores e bioestimuladores de colágeno. Eu costumo dizer assim, que após os 30 anos, toda mulher merece uma ampola de Sculptra. Porque após os 30 anos a gente perde muito colágeno. Então, assim, o Sculptra, ele não dá volume nenhum no rosto. E ele dá aquele aspecto do dedinho, que a gente fica assim no espelho querendo ver se diminui um pouco isso aqui. Assim, então ele é isso. Ele não funciona imediatamente. Ele vai reagir com sua pele. Ele vai ter um pico de ação com 1 mês e o segundo pico de ação com 6 meses. Eu acho que, assim, de arsenal terapêutico, assim, o que eu mais gosto são essas coisas. Eu não gosto muito de fios. Hoje é muito falado sobre fio. Eu hoje me dou ao prazer de não trabalhar com eles. Eu não tenho preconceito com quem faz, mas eu não quero fazer. Aí se você me perguntar por quê, porque assim, eu já sou da época do fio russo, fio de ouro e todos os fios. E assim, eu já vi muito efeito colateral de fio. Eu já vi o corpo estranhar o fio e querer expulsar como um corpo estranho. Eu já vi o fio ficar bem feitinho dos 2 lados e a pessoa fez um movimento brusco e quebrou de um lado e aqui ficou assim, o outro assim. Então eu já vi muitas coisas. Eu acho que a gente já tem outros produtos que substituem o fio de uma forma muito mais segura. Você tem destacado bastante a respeito de tratamento capilar, né? Isso. Aqui a gente pode perceber que aqui tem muita procura e homens também pode estar fazendo. Como é que é esse? Nossa, é assim, quando eu vim pra Conquista, eu vim assim, eu falei, poxa, como é que eu vou morar em Conquista? Falei com meu marido na época. Porque assim, aqui acho que tem uns 30 dermatos. Então eu falei assim, como é que eu vou largar tudo que eu tenho em Salvador, que tem mais ou menos 2 anos e meio que eu vim morar aqui, e eu vou começar do zero, numa cidade do interior que já tem uns 30 dermatos. Como é que vai ser isso para eu conseguir dar certo? E aí, assim, meu cunhado, na época até, ele me falou assim, você devia procurar fazer uma coisa que as outras pessoas não fizessem. E aí eu fui dormir naquele dia e acordei pensando em cabelo.
E aí me especializei. Hoje, assim, além da dermatologia, eu sou tricologista também. E aí eu vim, na verdade, para a Conquista fazer cabelo. Entendi. E assim, a demanda quando eu comecei aqui foi enorme de cabelo. Tanto de homens quanto mulheres. Então a gente faz assim, existe um tratamento que a gente chama de MMP, que a gente coloca o paciente num capacete de luz de laser LED. Depois a gente infiltra as medicações que julgue necessário, a depender do tipo de calvície, porque existem vários tipos de calvície, não é só uma questão androgenética. Existe a fibrosante frontal, existe uma areata, que é por estresse. Então, a depender do tipo de calvície, varia a medicação que você vai infiltrar. E depois a gente faz um microagulhamento. O microagulhamento, ele funciona tanto para permear as substâncias, como pela injúria mesmo. O processo da injúria faz com que o corpo seja obrigado a regenerar. E nesse processo de regeneração, ele tem que fabricar os fatores de crescimento. Então, a gente consegue realmente ver uma melhora grande. Eu tenho um N, que a gente chama assim, um número de pacientes de cabelo muito grande no paciente, de antes e depois, com bastante sucesso. Já outras pessoas, assim, outros pacientes que chegam muito calvos, que a gente olha, porque assim, antes de começar o tratamento, a gente faz uma tricoscopia, que é para poder a gente olhar a raiz do cabelo, ver se tem um folículo viável, ver se o orifício folicular já não está fibrosado, fechado. Então, antes de tudo, a gente tem que fazer uma tricoscopia para saber se ali tem uma terra boa para plantação. Entendi. Eu falo que é tipo uma plantação. Então, se tiver uma terra boa, a gente faz um tratamento que eu chamo de clínico, que é esse tratamento que a gente faz em consultório. E a gente consegue um sucesso bastante razoável. Aí as pessoas, até uma curiosidade interessante, por que os cabelos implantados não caem? Então, quando a gente é formado embriologicamente, a nossa cabeça, ela tem duas formações diferentes. Essa formação de cima, ela vem de uma origem embriológica, essa parte de trás de outra. Essa parte de cima, ela é sensível a hormônio. Por isso que os homens perdem o cabelo aqui. Porque essa região é sensível a hormônio. Essa região de cá, ela não é sensível a hormônio. Por isso que os carecas, normalmente, a maioria, né, raras exceções, ficam com aquele cabelinho aqui. Então, quando a gente vai fazer um implante, a gente retira o cabelo dessa região que não é sensível. E recorta, fio a fio, e implanta aqui. Então, esse cabelo daqui que a gente implantou, ele não cai mais. Porque ele não vai sofrer ação hormonal. Entendi. Entendeu? Isso é uma coisa também, assim, é uma curiosidade interessante, que as pessoas não entendem muito bem por quê. E assim, eu quero saber agora de você, se você tem algum cuidado especial, algum segredinho que você possa passar pra gente de uso próprio, o que você faz? Eu costumo dizer assim, que uma pessoa assim, que não usa nada, ela não adianta chegar no dermatologista e querer uma receita imensa. Porque senão ela vai comprar, os produtos são caros. Ela vai comprar aquela gama de produtos, colocar no banheiro e não vai usar nada. Então, assim, uma pessoa que está iniciando nesse querer cuidar da pele, eu oriento que comece com um filtro solar. Então, acorda de manhã, passa o filtro solar de manhã, que aí existem vários filtros, eu trouxe aqui alguns à mostra. E eu acho assim, pra mim, pessoalmente, um segredinho que eu tenho é assim, eu uso um filtro comum quando eu acordo, no meio do dia que eu tenho que reaplicar. Muitas vezes a gente tá maquiada e aí não quer lavar o rosto para reaplicar. Normalmente eu passo fios tipo um pancake, um pó. Como assim? Porque eu acho mais fácil você pegar, até prático, carregar né, na também. bolsa e reaplicar. Então, no meio do dia eu costumo prescrever esses tipos de filtro. Se a pessoa ela já tem o hábito do protetor, pronto, a gente pula essa etapa. Aí a gente começa a acrescentar os rejuvenescedores, que existem para faixa etária mais jovem e para faixa etária mais velha um pouquinho. E aí existem vários, só o dermatologista que vai saber examinar a sua pele e saber qual é o melhor para você, qual ativo sua pele precisa. Que aí normalmente esses produtos podem ser usados à noite ou de dia. Uma outra coisa importante, muito importante também, é lembrar de demaquilar. Então, os protetores solares com cor de base também funcionam como maquiagem. Então, de noite, chegou em casa,
pega uma água micelar, limpa o rosto todo, entra no chuveiro, já coloca seu sabãozinho de rosto dentro do chuveiro, pra ficar fácil, e já toma seu banho, pronto. Então, resumindo, duas coisas fundamentais que não pode faltar. Primeiro, usar o protetor solar e tirar, e antes de dormir, tem que tirar totalmente a maquiagem, né? Na sequência, se ela já tá habituada, já tá fazendo isso de rotina, aí a gente acrescenta os rejuvenescedores, que são de uso noturno. Em relação aos hidratantes corporais, a gente acrescenta depois. Tem que seguir uma sequência, porque se você comprar tudo de vez, não usa. Então, é melhor começar com as prioridades. Então, e aí você me pergunta, e quando procurar o dermatologista? Em relação à estética, eu acho que a partir dos 20, 25 anos já é importante procurar para que a gente dê uma orientação, uso de um creme ou se há necessidade de um procedimento. Já em relação a fora estética, a doenças, aí eu acho que não tem idade. Porque o dermatologista ele cuida do bebê até o idoso. Então, se o seu filho tem um ressecamento na pele, ou tem um sinal numa área que você acha estranha, ou um sinal que vem crescendo, mudando de cor, coçando, tendo algum sintoma, tem que procurar o dermatologista pelo câncer de pele. Então, o dermatologista ele cuida do bebê ao idoso. Então, assim, para a parte clínica não tem idade. Para a parte estética, eu acho que a partir dos 20, 25 anos, acho que vale procurar. Para finalizar, tem algum produto ou procedimento novo, top, que a gente não sabe ainda, que você possa contar para nós, que vai ser um sucesso? Então, tá tendo um meet agora lá na Europa e eles falaram muito de uma coisa assim que eu não sei se vai funcionar, mas eles têm falado muito sobre o Botox para usar em relação à calvície. Existem pesquisas dizendo que a aplicação do couro cabeludo faz crescer cabelo. Mas assim, são pesquisas iniciais, é uma coisa muito recente, está acontecendo o Meet lá. E a gente tem acesso aos resumos das aulas e foi dito isso. Em relação aos cremes, assim, tem sido muito estudado sobre os cremes com as células tronco, que podem regenerar muito a pele, mas assim, são estudos iniciais. Mas eu acho que vai vir ainda, a dermatologia vai avançar muito. Ainda vai vir muita coisa boa por aí. Amiga, muito obrigada. Gente, ela é tão minha amiga que acabei esquecendo o nome, Márcia Pedral. Ela atende aqui, pertinho da loja, aqui no Medical Center, né, amiga? Isso. E assim, pra mim, é minha dermato master, né? Que eu falo sempre, obrigada. Que eu amo, que eu adoro. Não vivo sem ela mais, viu, gente? Amiga, obrigada. Obrigada. E é isso, meninas. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo e até o próximo vídeo. Beijo, obrigada e até mais.